E é isso, muita gente queria que o Flamengo perdesse contra o Criciúma para poder deixar o Fluminense bem na zona de rebaixamento, mas na verdade o Flamengo não ligou isso, foi direto para vencer e para jogar. E manos, muita gente ficou zangada com isso, mas eu quero saber a tua opinião, porque a mídia paulista não para de elogiar o Flamengo. Que jogaço, 3-0 bonito, limpo, consciente. Se liguem só nos elogios, porque manos, vem aí o último jogo da temporada. Se inscreve no canal, me ajuda a chegar aos 10 mil inscritos, porque, mano, até quando a temporada acabar vai ter muito conteúdo flamenguista e São Paulino aqui. Então, por favor, se inscreve, porque, manos, vocês vão gostar. Se liguem só nisso. Realmente não influenciou absolutamente nada. Não jogamos pro Fluminense, não jogamos pro Criciúma, jogamos para nós, para nossa torcida, pro nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso, assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que é o futebol. Você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem pro futebol, você não colhe os frutos. Vamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota. De forma nenhuma, não entregamos o jogo, somos profissionais, mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho pro futebol, e jamais abriria mão disso. O Gabi vai ter uma festa de despedida, mas acima da festa de despedida do Gabi está a equipe, e temos que tentar vencer esse jogo contra o Vitória, na frente da nossa torcida, que vai estar lotado, o Maracanã lotado, e acima de tudo isso está em jogo o jogo, né? Depois o Gabi vai ter uma festa merecida, a torcida vai brindar todo o carinho que ele ganhou e recebeu. E a questão do Gabi, ele mesmo já declarou que vai sair. Não tem mais mistério, não tem mais o que conversar, né? Ele declarou que vai sair. Os caminhos, os ciclos se acabam no mundo. Se acabaram, o Felipe Luiz foi embora, desse time o Pablo Mari foi embora, do 2019. A geração de 81 se aposentou, né? A melhor geração de todos os tempos. E os melhores jogadores da história do Flamengo se aposentaram. E isso vai acontecer natural, ciclos se encerram. Daqui a alguns anos vai ser o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gerson, os que ficaram, e outros jogadores virão e farão novas histórias, ganharão outros títulos com a camiseta do Flamengo, e é isso, o clube que fica. Então é importante que o escudo a gente seja agradecido por um jogador que durante esses 5 anos foi super importante na nossa história, deu tudo pela camisa do Flamengo e nos deu muitas alegrias, essa é a verdade, muitas alegrias do lado do Gabigol, e ele merece essa festa maravilhosa. Bem forte aí, para quando a gente voltar, que eu vou querer perguntar pro Mauro César Pereira, porque organizadas do Flamengo picharam o muro, exigindo que se entregue o jogo pro Criciúma, tá? É assim, entrega pro Criciúma, que se eles, né, que vai prejudicar aí o Fluminense. Né? É uma decisão, a torcida do Flamengo colocando uma pressão no elenco para entregar o jogo que pode, assim, rebaixar o Fluminense. É uma polêmica, claro que ninguém aqui que fala de futebol vai defender isso, uma entrega de resultado. Agora, o torcedor do Flamengo, se você for perguntar para a maioria, não vai torcer para o Flamengo nesse jogo contra o Criciúma. É a rivalidade. Como o torcedor do Fluminense não torceria pro Fluminense vencer o Criciúma se o Flamengo estivesse brigando ali para não cair. Isso é da rivalidade, mas claro que não pode contagiar um elenco e muito menos o treinador, que é um cara muito sério, que é o Felipe Luiz. Mauro César Pereira, torcida do Flamengo fazendo pichação para entregar o jogo. Claro que não dá para levar a sério. Agora, o Flamengo vai poupar vários jogadores, né, Mauro? Alguns jogadores nem viajaram. Tem isso? Tá confirmado isso? Eles alegam que alguns jogadores estão com dores aqui, ali e tal, e vai jogar bem desfalcado. Não, mas não acho que vai entregar nada. Isso não existe, Flamengo entregar jogo para Criciúma, cara, Fluminense. O problema é do Fluminense. E outra coisa, o Flamengo pode perder para o Criciúma e não adiantar nada, né? Porque o Fluminense pode ganhar o jogo dele contra o Cuiabá, e aí ele vai decidir contra o Palmeiras no final de semana. Aí ele pode, por exemplo, perder para o Palmeiras e aí o Criciúma não ganha o jogo dele. Enfim, uma derrota do Flamengo não rebaixa o Fluminense. Essa é a questão. É diferente, por exemplo, de no caso de hoje, o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar.
aliás, ao contrário de hoje, o Botafogo vencer, o Palmeiras vencer também, aí no domingo o São Paulo ganhar do Botafogo para dar o título ao Palmeiras. O Palmeiras ganhando do Fluminense. Ou seja, o São Paulo tem que fazer um esforço para ajudar o Palmeiras. É outra situação. Lógico que a gente não defende aqui que ninguém vai ficar entregando o jogo, que não corra. Mas o Flamengo tem que entregar para o Criciúma para ver se o Fluminense vai cair. Isso é coisa de torcedor. Alguns 2 ou 3 elementos vão lá e picham o muro lá. E essa frase é inspirada, me parece, naquela frase do Abel Braga, uma vez num discurso que ele fez lá dentro do Fluminense, né? Ele fala algo parecido com o que está escrito aí, com relação ao Flamengo. O cara lembrou e mandou ali no muro. Mas nada a ver, o Flamengo tem que fazer o jogo dele, ficar a melhor colocação possível no campeonato. Já é ridículo não estar disputando o título nessa altura, tinha que estar disputando o campeonato até a última rodada. Acho que é obrigação desse elenco, né? O Felipe Luiz está indo muito bem, o time está mobilizado, jogou domingo muito bem com o Internacional. O Inter tinha interesse ainda no campeonato, tinha chance, o Flamengo foi lá e ganhou o jogo. Fez um ótimo primeiro tempo, meteu 3-0, depois teve problemas, 3-2, o resultado foi até um resultado bem compatível com o que foi a partida. 3-0 seria um placar até um pouco exagerado pelo que foi o jogo no geral, né? E hoje tem que chegar lá e tentar ganhar do Criciúma, fazer o papel dele. Torcer contra. Valdo, e tem outra coisa, né? A gente sempre brinca aqui, lei do ex, né? Lei do ex. Tem sempre jogadores que atuaram em outras agremiações, então. Aí sabe o que dá o direito de chegar alguém, ó. Sabe que eu joguei lá no Flamengo e o Mauro César falou que era pra gente entregar o jogo pra arrebentar com o Fluminense, porque parece que todo mundo fica no mesmo clube a vida toda, né? Aí você vai conviver com isso o resto da sua carreira? Falou pra entregar e tudo. Eu sinceramente, falando assim, como torcedor, eu não sei como é que o cara torce contra o próprio time. Eu não consigo entender isso. Eu nunca consegui, nem nunca tentei. Entendeu? O meu time eu quero que vença. Não interessa o que vai acontecer, se o outro vai cair, vai subir. É problema de cada um. Como também eu entendo o seguinte, quando o clube chega por exemplo, vamos imaginar que o São Paulo chega na última rodada. O São Paulo tem vários problemas no começo do ano, porque ele vai para os Estados Unidos e ele não pode colocar time todo reserva no Campeonato Paulista, o regulamento não permite. Ele deverá dividir o elenco. Uma parte viaja para lá e a outra fica por aqui. Tem esse problema. Vamos imaginar que o São Paulo resolva que ele tem que dar férias aos jogadores antes da última rodada, aos principais jogadores. É um direito que ele tem. Ah, mas o Palmeiras precisa de São Paulo. O problema é do Palmeiras. O São Paulo está cuidando da vida dele também. Porque o calendário é maluco, né? A CBF cria uma situação. Então, o São Paulo tem um direito de chegar e falar assim, não, eu vou dar férias para esses caras para que eles voltem antes. Vou dar férias, vamos supor, segunda-feira agora. Ele falou aqui, o Belmonte falou que vai ter que mandar 7 ou 17, me perdi agora, que tiver nos Estados Unidos para vir aqui jogar. Vai voltar. Porque, por exemplo, se ele der férias a partir... O São Paulo vai jogar hoje, né? Né? Então, jogar hoje com o Juventude, isso, no Morumbi. Se der férias a partir de amanhã é dia 5. Os caras voltam dia 4, que é dia 31, né? Voltam dia 4. Eles voltam antes. Do que 5 dias de diferença, voltar no dia 9, ou dia 8 do mês de janeiro, enfim. O São Paulo tem esse direito. Se o Palmeiras precisa de São Paulo, problema do Palmeiras. O Palmeiras que se meteu nessa enrascada quando perdeu para o Botafogo, quando tropeçou em alguns jogos que ele poderia ter pontuado mais. Agora, isso é uma situação que o clube está vendo do lado dele. Agora, de sacanagem botar um time todo reserva e entregar o jogo, aí pelo amor de Deus, não tem cabimento nenhum, isso não existe. Para mim isso é conversa de torcedor, entendeu? Que fica ali mais preocupado com o outro do que com o seu próprio time. Entendeu? O Flamengo tem que ganhar. Tentar ser vice-campeão. Se o Palmeiras vacilar e tropeçar no final, tentar ganhar os 2 jogos e chegar em segundo no campeonato. E a colocação, colocação no Campeonato Brasileiro... Rende mais o Caraminguá. Um Caraminguá. Dando o dinheirinho mais aí. Então é isso que tem que fazer. Obrigação. Obrigação, ela está disputando o título. Não está disputando, porque foi incompetente, fez mais escolhas, né? Vários responsáveis por isso. Acho que o Felipe Luiz é o menos responsável, porque pegou já na reta final. E agora tem a obrigação de pelo menos honrar a camisa. É o que tem que fazer. O Fluminense é problema do Fluminense. E eu não sei nem se o Fluminense ganha do Cuiabá, cara. Do jeito que o Fluminense está, e a gente já falou aqui outras vezes, esses jogos, o time está rebaixado, é a última vitrine para os caras chamarem a atenção. Você acha que o cara do Cuiabá quer jogar a Série B? O cara quer chamar a atenção para ver se... Por exemplo, se você desse 2 pontos a mais para o Vasco estaria disputando hoje para pré-Libertadores. Se empatou 2-2, tá tomando 2-0. Exato. O Goianiense já rebaixado. Perdendo em casa, né? Empatou, sabe lá como. Tinha muitos problemas, né? Era praticamente um time reserva, um time bem misto do Flamengo, com mais reservas que titulares. O Flamengo tinha muitos problemas pro jogo. E o Criciúma, até o Flamengo fazer 1-0 com o Varela, o Criciúma era melhor em campo. Finalizava bem mais, tomava a iniciativa do jogo. De fato, mostrava que para ele, Criciúma, o jogo era mais importante do que para o Flamengo. Mas aí,
uma jogada belíssima do Bruno Henrique pro Ayrton Lucas, um tapa de Gerson que o Bruno Henrique deu para Ayrton Lucas, e o gol do Varela. A partir daí o Flamengo toma conta do jogo, o Criciúma sente a pancada em mais um jogo em casa, perdendo a oportunidade e vendo o rebaixamento cada vez mais provável, né, a volta à Série B. O Criciúma sentiu o baque, o Flamengo se impôs em campo, venceu o jogo com autoridade e assim, o Flamengo termina a temporada só, e eu digo só, ganhando a Copa do Brasil, porque não só foi o único troféu que ele venceu, mas foi eu desconsidero o Carioca nessa conversa, tá? Sobre o peso do ano do Flamengo. O Carioca não diz se o ano foi bom ou foi ruim do Flamengo. Então, além da Copa do Brasil, dos títulos relevantes, o Flamengo não só não ganhou, mas ele não disputou nenhum. O Flamengo não disputou o título do Brasileirão e não disputou o título da Conmebol Libertadores à Vera. Mas ainda assim, a percepção de final de ano ela é muito positiva pela maneira que o Felipe conseguiu conduzir esse trabalho. Então, acho esse é o saldo. Mesmo em um ano com apenas um troféu importante e dos troféus importantes, o menos importante que o Flamengo venceu, o evento, a novidade e o impacto Felipe Luiz, ele faz o Flamengo terminar o ano com uma percepção muito boa. E isso me parece animador para a próxima temporada. Então, hoje, mesmo com o time esfacelado, mesmo não valendo rigorosamente nada para o Flamengo, mesmo começando mal o jogo, o Flamengo conseguiu terminar muito bem a partida e vencer muito bem o Criciúma. Então, o Felipe Luiz, assim, a gente sempre toma cuidado para não exagerar nos elogios, mas essa trajetória mini do Felipe à frente do Flamengo é uma delícia de acompanhar, em todos os sentidos, assim, as entrevistas, o jogo, as escolhas, a postura. Então o Flamengo termina o ano com uma perspectiva bem legal para a próxima. André, é exagero falar que se por acaso o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo, que não disputou esses troféus importantes de Conmebol e também de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter chegado mais perto? Poderia ter chegado numa final de Libertadores? Essa pergunta a gente nunca vai ter, mas eu acho que não é um problema discutir sobre isso, né? Porque, concordando com o que o Gustavo falou, existe muito da imagem deixada no fim, né? Aquela impressão final de como uma equipe termina a temporada. E, de novo, não foi uma temporada da qual as pessoas que comandam o Flamengo podem se orgulhar, o elenco, né, as duas comissões técnicas que trabalharam, né, de maneira geral, quem acompanha o futebol, por causa do choque entre potencial, capacidade e aquilo que o Flamengo apresentou dentro do campo nesse ano. Mas a forma como a temporada termina, não só porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, teve esse troféu, né, para se agarrar nesse 2024 de irregularidades e de uma certa frustração, o que hoje a gente enxerga do Flamengo em campo, pensando que essa comissão técnica do Felipe Luiz vai continuar, independentemente de qual seja o resultado das eleições, acho muito difícil alguém, por mais que as posturas sejam diferentes e as bravatas em período eleitoral em clube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse vem comigo, esse não tá, esse eu quero, esse eu não quero. Acho muito difícil, com o final de ano que o Flamengo teve, quem quer que seja o próximo presidente, pelo menos não consultar o Felipe a respeito do desejo dele de continuar, e quem tem contrato assinado até o final de 2025, se não me engano, né? Já deu a sua resposta. Então, eu acho que o futuro do Flamengo é com o Felipe Luiz no comando, porque ele é um técnico de poucos jogos, ele é um técnico que até meses dirigia categorias de base, mas ele parece um treinador mais experiente do que ele é. Ele soa como um técnico com mais trajetória, com mais currículo do que ele tem ainda. E ele é um cara que está dando os seus primeiros passos. Então, aquela situação, as pessoas que conhecem como as coisas aconteceram na maneira como o Felipe Luiz assumiu o time, que na conversa com ele não titubeou, ele não pediu tempo, ele topou na hora.